Alô, você, homem presbiteriano, você, mulher presbiteriana, você, jovem, adolescente, infanto, juvenil, que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habite ricamente em cada coração de vocês. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa live da Federação de Homens do Presbitério Noroeste Caxiense, que seja uma bênção na vida de cada um de nós. Alex, que ore a Deus, pedindo a Deus a direção, pedir que o Espírito Santo inunde os nossos corações nessa noite. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje que Tu nos deste e que Tu nos abençoe neste momento, Senhor, que nós estamos fazendo essa live, onde nós enxergarmos, onde o poder da transmissão chegar, Tu possa abençoar quem está nos assistindo, Senhor. Venha ser, ó Pai, com o pastor que está à frente deste trabalho, Senhor, vai ser o intermediador desse bate-papo na qual a Federação de Homens se propôs estar aqui reunida, Senhor. Tu abençoe os homens da tua OPH, não só da nossa região, mas todo o nível nacional. Fica conosco. Agora lembramos, Senhor, do neto do presbítero Albrecht, que é o presidente da CNHP, na qual está internado. Tu venha visitar aquele menino, aquela criança. Tu venha ser com os médicos que cuidam, ó Pai, daquele servo seu, ó Pai. Venha ser com os familiares que ali estão ao redor, ó Pai, orando, e a igreja que está orando, para que ele venha a ser curado. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, agora vamos abrir a nossa palavra de Deus. Vou pedir ao nosso irmão Marco Almeida, abra o Salmo 1. Eu sempre autodenomino que o Salmo 1 é o Salmo do homem presbiteriano. Vamos abrir então e compartilhar, louvando a Deus com o Salmo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos continuar ainda louvor, adoração ao nosso Deus, com o hino de número 164. Nome precioso. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
leva sempre para bem te defender. Ele é a arma em teu alcance, quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. É esse nome, nome bom, nome precioso, esse nome que salva, esse nome que nós levamos. A mensagem sempre cantada, lida, esse nome que dá conforto aos nossos corações. Hoje, amados irmãos, nós vamos fazer, o nosso secretário presbiterial, vamos fazer um debate, um tema muito polêmico, que quase, podemos dizer assim, difícil de se fazer. Quando é que o dinheiro acaba? Qual a nossa posição do dinheiro acaba? Antes de passar a palavra ao pastor, tem um hino muito bonito. Se eu não cantar um hino, não é o programa dos homens. Tá rindo, mano? E esse hino vai falar na nossa esperança que nós temos sobre esse tema de hoje. Esse hino é muito bonito. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e a seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Todos vocês que estão ouvindo, quero andar de valor em valor e a seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Nosso irmão Marcos vai orar, pedir a Deus que ilumine os nossos corações, que tudo que você for falado aqui nessa live seja para a honra e glória de Deus. Som. Pai amado e soberano Deus, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, para fazermos esse debate. Ilumine nossas mentes,
ilumine nossos corações, abra nossos corações, Senhor, para que nós possamos utilizar-se desse conhecimento que vai ser passado, que seja praticado em nossas vidas, e que esse debate, Senhor, venha alcançar diversas casas, onde tem pessoas que necessitam dessa palavra, e que tudo seja feito para a sua honra e glória. Aleluia. É o que te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite a cada irmão aqui presente, a você que nos assiste, a você que tem nos acompanhado. Esse trabalho da Federação de Homens do Presbitério Noroeste Caxiense, nós temos tido a preocupação e o cuidado de não apenas distanciar, né, no linguajar de um trabalho, né, evangelístico, mas também ao mesmo tempo sem esquecer a nossa essência, sem esquecer a nossa preocupação do trabalho masculino de nossa igreja presbiteriana local, nosso presbitério. Então, nosso desafio nesta noite é bater no doído, né? É bater de fato quando nós homens sentimos mais receosos, preocupados, nos sentimos frustrados, nos sentimos estressados, nos sentimos até menosprezados quando o dinheiro acaba. E aí, interessante que esse tema não houve nenhuma contrariedade, porque é um tema como a gente, o homem da casa, o macho da casa, né, o macho alfa ali, de trazer a manutenção para a nossa casa, nós nos sentimos tão desprivilegiados. E é interessante que o termo bem colocado, nos sentimos tão esgotados quando o nosso dinheiro acaba. Por que nos sentimos tão esgotados, né? E aí o autor vai começar a dizer assim uma coisa interessante. Existem muitas razões para as lutas financeiras: perda de emprego, despesa inesperada, más decisões que trouxeram consequências ruins. Mas qualquer que seja a razão, problemas envolvendo dinheiro são sérios, dolorosos, estressantes. E se você está experimentando dificuldade financeira, talvez esteja sentindo raiva. Mas qualquer que seja a razão, desencorajamento, problemas envolvendo dinheiro são sérios. E aí, nós vamos começar a nossa abertura de hoje. Quando se está financeiramente estressado, é fácil ser consumido por preocupações, medos. E aí a minha primeira pergunta, ou então vou dar aí a oportunidade para cada um se expressar, né, essa primeira palavra introdutória. E aí, o que nós podemos agregar quando estamos financeiramente estressados? Começando de lá para cá, Marcos, começa com você. É um tema bastante complexo, né? Porque, como foi bem falado, nós que somos o homem da casa, nós temos aquela responsabilidade de prover, né? E muitas das vezes nós estamos, eu acho que o nosso maior problema é quando nós temos nós mesmos como a centralidade, né? Porque você tem o seu recurso, e aquele seu recurso, você tem seu salário, você quer utilizar, como está bem expresso aí no livro, para alguma coisa, você quer usar para agregar alguém, para ser aceito. Então, você tem você, né? O homem, ele tem ele na centralidade. É ele que quer agradar, é ele que quer aproximar, é ele que tem que prover, né? Isso é o pensamento do homem. Sim. Eu acho que quando nós tiramos um pouquinho a nossa centralidade, né, e começamos a entender que Deus provê, eu acho que a gente começa a pensar na organização. Nós começamos eu posso cortar aqui algum gasto? Vamos cortar um gasto? Vamos cortar isso aqui? Igual no mesmo livro ele fala, eu cortei a TV por assinatura. Então você começa Daqui a pouco a gente vai chegar lá, ele já está correndo. Calma, é só uma palavra. E aí, Marquinhos, fala com a gente. Terminou, Marcos? Não, isso aí. Tá, beleza, então vamos lá. Então, quando nós pensamos em
o homem é o provedor, a gente, socialmente, a gente é colocado nessa situação o tempo todo. Há uma pressão normal que acontece, a questão do homem, do seu lar, provedor. A gente sabe que na realidade, muitas das vezes, isso não tem muita situação coerente de algumas coisas que nós temos visto no dia a dia. A gente sabe que a provisão hoje é compartilhada, a gente chega junto, a mulher chega junto, senta, discute e vai estar colocando isso diante das situações. Mas, voltando para o lado do homem, nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele sempre está conosco, nos dando a base para que a gente possa prosseguir adiante todos no momento das nossas vidas. Então, acho que essa questão de quando nós estamos passando por um momento de dificuldade muito grande, nós temos que lembrar que nosso Deus é o Deus provedor da nossa família e Ele é Deus sustentador. Amém. Presidente. Uma coisa muito interessante, lá em casa, quando meus filhos falam assim, meu pai está nervoso, ele deve estar sem dinheiro. Mas a questão não é estar sem dinheiro, a questão de saber, que nem já foi falado aqui, e o mediador falou, nosso secretário, é a questão que o homem é o provedor. E eu sempre na minha casa, eu procurei sempre prover. Mas chega uma época, em certa situação, que nós temos que ser humilde. Saber que Deus está no controle, mas chega alguém para ajudar, é bem-vindo. E eu não entendia. Eu só entendi depois de velho. Depois de velho que eu vim entender. Que não precisava ficar nervoso mais, nem bravo, que Deus dá mais do jeito dele. Então, a questão de quando acabar o dinheiro, aquele que tem Deus no coração, aquele que tem o seu proveito pautado na mão poderosa de Deus, chega lá. Marcelo? Quem nunca passou problema financeiro na vida, né? Os irmãos estavam falando aqui, eu viajei há 16 anos atrás, onde eu entrei nessa empresa que eu estou. E lá a gente recebia 7, 14, 21. Eu já estava na igreja, só tinha uma filha. Minha mulher estava grávida da segunda filha. E vou tomar cuidado para não me emocionar. Eu recebia meu salário, eu ia lá para dentro do banheiro chorar. Mas eu nem pensava que Deus... Eu estava logo no começo na igreja e Deus me supria. Eu ia lá para dentro do banheiro, chorava, com o dinheiro na mão. A minha parte humana. E depois que eu parava de chorar, enxugava as lágrimas, ia para casa, orava. Aquele pouco dinheiro que eu tinha supria todas as minhas necessidades. Porque eu me apresentava diante de Deus, falava, Senhor, me abençoe. Porque o que eu tenho não dá. Então Deus faz isso. Faz comigo, faz com você que está nos escutando. Então o servo do Senhor passa dificuldade sim, mas esperançoso no Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos lá, vamos apimentar um pouquinho. Vocês acham que Deus usa essa luta financeira para redirecionar nossas vidas, para Ele nos fazer crescer e nos transformar? Um de cada vez? Pode ir lá, Marquinhos. Com certeza. Deus não desampara a gente, mesmo quando nós estamos passando, quando nós não somos aquela pessoa inteligente. Ele não vai fazer isso com a gente. Então, Ele sempre está conosco todo o tempo da nossa vida. E, às vezes, com certeza, a gente lembra até como pai, né? Nós sabemos que dizer não para o filho ou deixar de dar alguma coisa para o filho, isso não é maldade, isso é ensinamento. A gente não pode dar todas as coisas. Imagina se Deus desse tudo o que nós pedíssemos, né? Ia ficar complicado. É interessante também que o homem se perde muito no dinheiro, né? Facilmente nós nos perdemos e constantemente, né? Precisamos estar tomando uma mudança de rota. E aí é interessante que a crise financeira,
eu acho que falando masculinamente falando assim, é o que mais abate o nosso ego, né? E aí eu começo a me perguntar, e lembro de uma leitura de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 29, que diz assim: não andeis ansiosos, pois a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o desafio do texto que nós lemos, que você deu, né, ele fala sobre uma questão de dependência. Eu acho que o grande desafio é esse aí. Então, mas normalmente a gente pensa assim: Deus vai prover, então eu quero tudo. Entendeu? Deus vai prover, então se eu não tenho isso, é porque Deus não teve provisão. Quero polemizar mais ainda. Quando você está vivendo uma crise financeira, não quero descartar a real circunstância, falta de dinheiro, dívida, mas quando você entende que você anda ansioso e pode indagar a Deus por estar vivendo aquela situação, será que de fato a conclusão que nós chegamos não é que o nosso coração estava mais no tesouro terreno do que no tesouro celestial? E aí? Mas em cima do texto, aí eu lembrei que desde os antigos, Deus sempre mostrou para o povo que existe a época boas, igual os 7 anos de colheita e os 7 anos de falta de colheita. Então, hoje o servo do Senhor que ganha, que é bem empregado, tem dinheiro, gasta. Não se preocupa em guardar. Aquele momento difícil e ruim, que vai ter um momento que vai passar. Aí quando chega a dificuldade, perde o emprego, alguma coisa que leva ele a perder aquele problema, ele vai se agarrar a Deus, mas em momento algum. Tem algum pecado em gastar dinheiro? Não, mas tem que guardar. Eu aprendi com um pastor, que agora está em Espírito Santo, ele falou: nós temos que reserva técnica. Beleza, mas aí, vamos trabalhar um pouco mais o raciocínio. O Alex já foi direto para a defensiva, mas será que até também, Alex, vou pegar o teu gancho, o querer guardar não é uma questão do coração estar pautado numa segurança e estabilidade terrena? E aí, o que vocês me dizem? Porque na verdade o que eu quero agora levar a gente a refletir, que por detrás ou por cima de toda a crise financeira existe um plano maior. Não é teoria da conspiração de novo não, tá? É assim, eu acho que toda crise financeira, ela faz você enxergar um plano maior. E esse plano maior, acredito eu, pautado em Lucas 12, é fazer com que o homem confie na fidelidade de Deus e não somente na sua capacidade. A questão é coerência, né? Pode falar. O homem, no seu egoísmo, ele acha que o dinheiro vai resolver ali, que ele estando com dinheiro, ele esquece um pouco da real situação onde Deus vai prover para a gente. E fazendo até uma citação de um filme, se eu não me engano, A Volta do Todo-Poderoso, o Marcos falou aqui no início, eu recordei quando o Jim Carrey, ele faz que é Deus lá, e ele coloca um comando no computador onde ele dá sim para todo mundo, todos os pedidos ele dá sim. Então o mundo vira um caos. Então assim, nós temos que se precaver. Aí o pastor já colocou o olho para polemizar. Nós temos que precaver, mas temos que saber que o dinheiro não controla nossas ações. Acho que a pergunta que gera uma resposta certa
como posso falar assim, o que essa crise está proporcionando, uma coragem dentro de você, talvez, que o que você tem hoje, talvez não trocaria por dinheiro algum. Só voltando um pouquinho, vou responder. Sim. Por isso eu falei, coerência. Eu preciso me precaver, mas eu preciso ser coerente, porque quando eu confio que Deus é o Deus da provisão, eu não posso simplesmente confiar naquilo que está na minha reserva técnica. Tem que confiar em Deus, né? Então a gente tem que ter coerência. Não ter tanta reserva assim, no sentido de você confiar naquilo, porque Deus também pode determinar alguma coisa na sua vida que você vai ficar na mão, mas você saber que Deus é Deus da provisão. Então tem que ter uma coerência, a palavra certa. Mas o que nós temos mais de importante nessa crise, o que mais nos dá segurança, o que nos traz conforto, é você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a nossa dinâmica nessa pandemia que nós temos passado. Deus da provisão. Agora, provisão de quê? Aí a gente começa a crer que é porque eu não tenho carro, porque eu não tenho emprego, porque isso é provisão de Deus. Mas aí você vê, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho as coisas que Deus me dá no dia a dia, que eu não tenho aquilo tudo que eu quero, mas eu como meu arroz e feijão. Então, e essa provisão? Nesse sentido, é o grande exercício dessa pandemia. Eu acho que é nesse sentido. A questão, nosso secretário, que às vezes, quando o negócio está todo vapor, vou ser sincero, a gente esquece de Deus. Quando o negócio está todo andando bem, certinho, ele sabe o que eu estou falando. Quando está andando tudo certinho, você começa a achar que você... Mas quando você vê tudo doença, quando vê as coisas saindo assim... Teve uma noite que eu de joelho, falei, Senhor, se o errado sou eu, o Senhor me leva. Se eu sou errado, me leva, mas deixa minha família seguir o curso. E para mim aquela noite foi uma noite de vitória. Ele mostrou quem estava no comando. O que sobrou para mim foi uma firma que eu trabalho, um salário mínimo, e mais umas besteirinhas que eu faço. E até hoje não faltou nada, viu, Marco? Meus filhos seguiram o rumo. Quando falta para mim, ele me ajuda. Eu vi realmente, se nós não pautar nossa vida diante de Deus, a gente trazendo agora, apimentando mais um pouco, o pastor falou, hoje, no nosso estado, no Rio de Janeiro, aí eu falei com a minha mulher essa semana, olha, o que é isso, tanto dinheiro? Ela falou assim, um pacote desse aqui, de mulher, eu não sei nem como pegar nesse pacote de dinheiro. Então, vê que a mão de Deus, aí, esse hino que ele cantou, quando a gente anda de valor em valor, a seguir meu Senhor, um dia a nossa riqueza vai vir. E nada mais. Eu acho que vou cortar para a gente ganhar tempo aqui. Eu acho que a gente vai ter que dividir esse tema por mais dias, entendeu? Eu acho que o que você falou de equilíbrio, Marcos, a Bíblia vai dar o nome de contentamento, né? A Bíblia vai nortear a gente a respeito de que o contentamento é uma disciplina, certo? Aí, de fato, vai entrar a questão de você saber de que você gasta isso, você ganha isso, você precisa gastar isso e também precisa guardar isso. Eu acho que isso não tem pecado algum. Mas o contentamento, de fato, também faz você entender o verdadeiro, ou melhor, né? Aonde está a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza do homem crente não está no carro importado, não está em poder, por exemplo, vamos mexer um pouquinho assim. Todo pai gosta de ajudar o filho, todo pai gosta de falar sim para o filho, todo pai, quando, por exemplo, às vezes, né, por mais que às vezes eu tenha o meu salário, mas às vezes eu quero lá, pai, me presta 50 aí e tal, né? E todo pai quer suprir os filhos. Mas o pai que tem a noção da riqueza, do contentamento, será que ele pode se permitir falar não para o filho?
para que ele leve o ensino de que o seu filho aprenda também, de que, por exemplo, todo mundo aqui hoje, todos os homens que estão aqui hoje, que estamos aqui hoje, nós somos formados pela crise que nós vivemos. E nós talvez não tivéssemos um pai que nos favorecesse. E essas crises nos formaram, nos trouxeram até aqui. E talvez quando nós, como somos pais, queremos cobrir essas crises dos nossos filhos, vamos causar talvez um erro, uma mutação talvez errônea. E aí, onde eu quero trazer novamente a nossa palavra aqui, por exemplo, qual é a nossa missão? Não é gerar oportunidades através da crise? Sim ou não? Vamos lá, Marcelo, você largou o microfone. Qual é a nossa missão como homens crentes? É gerar oportunidade através da crise, oportunidade para o amadurecimento, uma maturidade cristã, uma identidade amadurecida. A dificuldade, dizia no passado, a dificuldade faz o homem. Então, o ser humano está acostumado onde aperta, ele muda o caminho. É igual o rio. Fecha um lado, o rio vai para o outro. Então, na dificuldade, você encontra um curso. A crise de 2008. Eu conheço essa vida. Você passou a crise de 2008? Sim. A crise imobiliária? Até hoje, até agora. A crise imobiliária. 8, né? Sim. Quem passou naquela crise imobiliária, onde... A marolinha. Isso. Hoje não é quase nada. Sim. Eu trabalhei num lugar que vendia 20, 100. De um mês para o outro, passou a vender 20. Então, quem passou naquela crise, passou a dar valor, não só ao tempo, mas financeiramente. Então, hoje, o cara já não... o cara gastava por dia R$100. Hoje, não vai gastar esses R$100, porque ele sabe que no dia seguinte, não vai ter os R$100 para gastar. Então, a pessoa, o ser humano, não precisa ser crente para o cara fazer essa conta de 1 mais 1, 2, não. Então, se ele gastar tudo na segunda, na terça não tem nada. E a família, por trás dele, que vai sofrer. Então, eu acho que... Porque o interessante também é pensar que é o seguinte, se o nosso contentamento hoje, Marcos, está pautado, nossos sonhos, nossa esperança, em tudo que nós temos, vamos estar perdidos, sim ou não? Aí nós vamos entrar naquela questão da centralidade, né? Que nós entramos aí, nós pensamos como em nós, não é isso? O Marcelo falou que sobre a crise de 2008, eu te confesso que para mim ela foi mais tranquila. Essa agora, nós temos aí a crise econômica e a crise humanitária, a crise de saúde. Eu acho que essa abala mais, porque até você entender, hoje nós temos um conhecimento um pouquinho maior do que está acontecendo, da questão do vírus aí, que está influenciando diretamente na economia, mas no início a gente não estava sabendo o que estava acontecendo. Você passa por uma crise financeira, que tem a alta dos alimentos, você passa pela crise sanitária, onde você não sabe se você pode ir à rua, e ali o que vai acontecer e como você vai retornar para sua casa. Então foi uma questão estrutural, não foi só financeira. Então teve essa questão que a gente acaba se retraindo, e aí a gente tem que buscar o contentamento lá na palavra. Se é para falar de crise, vamos falar de crise? Vamos lá. Por exemplo, a minha geração, bem diferente talvez da de vocês, nós ouvimos muito assim, provavelmente nos corredores da igreja: olha, o sucesso da vida é você fazer uma faculdade e passar no concurso público. Há pouco tempo atrás, nós vimos as esferas entrando em crise, entrando num colapso. Município devendo tanto os inativos e os ativos. O Estado devendo tanto os ativos e os inativos. Se chegasse na esfera federal, aí que, de fato, a vaca tinha ido para o brejo. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: não existe estabilidade. Nos ensinaram, e muitas vezes nós ensinamos as pessoas a pautarem o contentamento
em cima de uma estabilidade, mas essa estabilidade não existe. Aí vai a minha pergunta para os senhores: aonde podemos pautar, ou em quem precisamos pautar o nosso contentamento? Na estabilidade financeira ou em quem? Pode falar, Edvaldo. Esse ponto que você tocou, a questão da estabilidade, não atinge até a questão federal, porque agora até eles também têm que dar produtividade, já foi aprovada a lei. Está congelado, isso, né? 2 anos, tudo, não tem aumento. estão exonerando de nada, algumas questões e tudo, então não tem segurança. E aí a gente começa a pensar o seguinte, a pergunta, onde você pode pautar? Se a gente não conseguir olhar com os olhos da fé, se no nosso exercício do dia a dia, ou na nossa quando nós falamos para os nossos filhos, quando nós fazemos nosso devocional, quando nós fazemos nosso culto doméstico, a crise que eles também têm entrado, a crise que as pessoas que estão ao nosso redor, como o homem presbiteriano, né, o chefe do lar, como eu posso passar essa segurança se eu não exercito a minha fé? A fé é muito importante. Então, quando nós precisamos... Relacionamento com Deus. Exatamente. Quando eu falo fé, atinge todas essas áreas. Porque dependência de Deus não é provisão. Dependência de Deus é você falar que todo tempo Ele vai prover. Às vezes você não tem aquela provisão. Quando eu falo provisão, no sentido do que eu quero, do que eu posso, até mesmo alguma necessidade básica. Às vezes não tem, mas eu sei que Deus vai prover. E aí a gente acredita no sobrenatural de Deus. O problema é que a gente é meio manco, né? Nós somos um pouco meio que debilitados. Parece que só sabe depender de Deus na escassez. Parece que aquilo, quando está tudo muito bem, nós não precisamos dele. E ainda damos ordem, né? Meu dízimo está em dia, o Senhor tem que me abençoar. E aí? Pastor, o Salomão, ele nos dá um apertozinho, quando ele fala, né? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. A partir de agora eu não quero muito para me nos obedecer. Também não quero pouco para faltar. Eu quero somente o necessário. E falta na gente, às vezes, pedir a Deus o necessário. Viu? Falta na gente, às vezes, pedir aquele necessário para a sobrevivência. Que a nossa é só querer mais. Mas assim, por exemplo, vamos lá, para a gente trazer claridade. Necessário para um cara desempregado hoje é o quê? O que é necessário para quem está desempregado hoje? Um arroz e feijão. Eu não vou falar nem o emprego. Não, o emprego seria a solução. Mas o suprimento das suas necessidades. Arroz e feijão. Conseguiu um auxílio emergencial. Um auxílio emergencial. E para quem tem dinheiro? O que seriam suas necessidades hoje? Eu sei que talvez aqui a gente não tenha experiência. Não passei por essa fase ainda não. Só, né? Aí Um dia só, a gente mas vai entrar na questão do país em que nós vivemos. O dinheiro, ele move a economia, né? Hoje, pode falar. O dinheiro, então, hoje move, né? A economia. Então, a gente, de uma certa forma, acaba ficando dependente, quando não era o correto a se fazer. E aí, dentro até de contentamento, que foi o início, eu estava vendo aqui, até pegando como base, Filipenses, né? 4, vai fazer a leitura aí? Não, pode fazer. Aí Paulo fala aqui, né? Do 4, do 11 até o 13. Digo isto, não por causa da pobreza, não porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui ele vai dando o contexto do que é contentamento, do que é estar dependente de Deus. Ele já passou por diversas situações, mas mesmo assim ele finaliza aqui falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você acha então que a dificuldade que nós temos... Isso. Você acha então que a dificuldade que nós temos de não estar pautado
a nossa má interpretação do contentamento? Então, qual tem sido o seu referencial? O que tem sido para você essa questão de você ter ou não ter? De você pode ou não pode? O que você tem na conta bancária ou o que você não tem na conta bancária? O que você tem na sua casa e o que você não tem na tua casa? De cair ou que não está. Exatamente. Né? Então, qual o seu referencial? É o mundo? É os seus amigos? É as pessoas que estão ao seu redor? Me desculpe, você vai frustrar todos eles. Mas quando o seu referencial do que você tem ou o que você almeja está pautado na vontade de Deus, na providência de Deus, e você tem o coração grato de Deus, aí você vai em frente. Porque mesmo que você não tenha nada, porque a gente até estava falando, lembrando do texto, né? Que os poderosos foram lá depositar a oferta no altar, mas aquela viúva deu o que ela tinha de coração, e Jesus falou, aquela ali deu a oferta. Então isso, a fé deles estava onde? E a fé da viúva estava onde? Então é toda essa questão de você colocar a sua visão, a pauta da sua vida, a sua caminhada, o seu proceder vem do Senhor, vem de seguir a Deus, de levar o Evangelho para estar diante do Senhor Jesus, ou o mundo que está te regendo? Eu tenho, eu posso. Se for isso, não vai dar certo. A crise ela é muito democrática, né? Por mais que você olhe assim, por exemplo, a família real britânica, você acha que ali nunca vai ter crise, mas você mais se engana. A crise ela existe na nossa vida. Agora eu vou generalizar tudo, tá? A crise, do modo geral, ela vem para o pobre e vem para o rico. No pobre, acentua-se a questão social. O dinheiro, a falta de comida, a falta do vestimento. E no rico, acentua-se a questão orgulhosa, né? A questão do status. A questão daquele que era bilionário, passou milionário. Aquele que era milionário passou a ser classe média. Quem era classe média passou agora a ser... Não chega no pobre não, por favor. E pobre continua sendo pobre. A classe D passou a ser a E. Né? Mas muito contexto também, eles entram na questão de gastar, né? O rico, aí você fala, o rico ele faliu, ele entrou em falência. Mas ele continua vamos colocar lá com o salário dele de 1 milhão, com a renda de 1 milhão. A questão é que ele gasta mais do que ele pode manter. Mas a gente também gasta, né? A gente também gasta. Eu acho assim, que, vamos jogar ali. Eu não me vejo melhor que um milionário e também não me vejo. Só que a grande diferença é, eu me encaixo na minha congro pastoral, ele se encaixa no rendimento dele. Eu acho que de moral de homem para homem fica igual. Só que a diferença é o carro dele. O carro dele não... Será que se a gente não tivesse o poder aquisitivo que ele tem, a gente não estaria nessa situação também? E outra coisa, você falou sobre a questão da crise. A crise, ela veio mostrar, se a gente começar a ver a questão de alguns pontos importantes, por exemplo, ninguém pôde viajar, nem pobre nem rico. Sim. Ninguém podia sair de casa, ninguém pode. Então isso igualou de uma certa forma. Então deu democrático, né? Então a parte boa, vamos dizer assim, da crise vai ter problema. Aí todo mundo teve problema. A questão de poder, o livre-arbítrio de estar na rua. Nem isso aconteceu aconteceu com todos. Não foi só com os ricos. Então, quando a gente vê essa igualdade, você começa a perceber que não tem diferença. Por isso que eu falei na minha fala anterior. Onde está pautado a sua orientação financeira? Onde teu coração está? Qual o seu coração está? No amigo, no dia a dia? Ou seu coração está na palavra de Deus? E aí, a gente, só um minutinho, Alex, sei que eu te dei, você agora tomando a palavra. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso público hoje, nós temos 2 tipos de público nos ouvindo. Os que estão no centro do furacão da crise, aquele que foram pegos de surpresa, o dia amanheceu cinzento, e aqueles que poderá enfrentar essa crise e pode aprender, talvez, com os conselhos, né? Amenizar a crise, se posso assim dizer, né? Porque evitar que não se passe é impossível, é muito mais forte. Então, assim, quais os conselhos que
nós podemos passar para quem está nesse momento vivendo o olho do furacão? Sem briga, gente, um de cada vez. Quem está no centro do vulcão, né? Pois é nem um furacão, pois é um vulcão que é mais quente. Tem que saber entender, voltando a fala do Marco ali, qual é a boa, agradável vontade de Deus. Que aquele que não tem conhecimento de Deus, que tem muitas pessoas que não têm, a primeira coisa é tentar fechar a casa e botar fogo. Mas nós sabemos. Vou contar uma historinha rapidinho de manhã. Hoje de manhã, quando eu cheguei da casa do meu sogro, o cara amarrou um cavalo bem de frente à minha porta. O cavalo inteiro, brabo. Quando eu fui entrar o cavalo, aí eu chamei a vizinha, quem mandou amarrar esse cavalo aqui? Ela falou assim, é um conhecido meu, eu dou 1 hora a senhora para tirar esse cavalo daqui, senão eu vou soltar ele. Aí, mas eu estou ali, daí a pouco, esquentou o sol, eu peguei um balde d'água e dei pro cavalo. A mulher falou assim, você brigou, agora está dando. Pior não foi nada, o cara levou o cavalo e levou o balde. Aí, uma coisa engraçada, que depois que a minha mulher me chamou a atenção, você brigou e deu água pro cavalo. Você não sabe da maior, mulher, ele levou meu balde. Então são coisas que, se a gente colocar, é a coisa simples, mas a crise veio para isso mesmo. A crise pegou todo mundo de surpresa, o rico e o pobre, o brabo e o fraco, e colocou todo mundo, num balaio só, e aqueles que foi da vontade de Deus, que quando Deus manda o sol, manda para todo mundo. Quando manda a chuva, né? Nós falamos em crise, falamos aqui, né, em algum momento. A gente não saiu. Você está falando nisso. A gente não saiu dela ainda. Então, mas se você analisar, os mercados só vivem cheios. O centro de Caxias está abarrotado de gente. A empresa que eu trabalho não ficou 1 minuto, vazia. O centro de Caxias, onde você vai, tudo cheio. A crise, financeira, sim, mas o governo, Deus levantou o Bolsonaro aí, o pessoal fala mal dele, mas está bancando, um montão de gente em casa. A fila da Caixa Econômica perde o final, não chega no final. Então eu quero dizer para você que está em casa nos assistindo, e cada um de nós aqui já passou um momento difícil na vida. E vamos continuar passando. Mas nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olha por nós e no momento da vontade dEle, Ele nos tira de lá. Eu já tive um momento que eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu só tenho aquele bocado de sal, um pouquinho de feijão, um pouquinho de açúcar, de arroz. Não deixa acabar não, porque eu não sei de onde está vindo, vai vir o outro. Aí 2 dias depois, quando acabou tudo, Deus me deu tudo de novo, porque não foi eu que consegui. A pessoa foi lá em casa aqui, toma aqui a cesta básica. Fui para o mercado, eu recebi o dinheiro que estava atrasado. Oi, vai que eu feio, o dinheiro que eu não achei que ia sair nunca. Saiu, eu fui para o mercado e fiz compra. Mas só fui, eu não acreditei. Eu já era da igreja. Falei, caramba, olha aí, Você era da igreja ou era discípulo de Jesus? Eu era discípulo, tá. já sou. Mas Deus falando, só vai quando eu quiser, não na hora que eu queria. Tem alguém participando aqui, falando, a Sueli está falando assim. Fala aí. Ficou todos na mesma situação, rico, pobre. Acho que o rico ficou pior porque estava mal acostumado com tudo de bom. Então, quer dizer, quando eu falei naquela parte de igualar, essa crise veio para igualar a situação toda, no sentido de você entender que todos nós passamos por privações. Pode falar, Marquinhos. Aproveitando essa colaboração aí da Sueli, essa semana eu vi uma reportagem, não me lembro se foi no Yahoo, eu não lembro o site, me perdoe por não passar a fonte, que o número de bilionários no Brasil aumentou. Não sei se vocês... Eu li. Então, mesmo em uma crise, o número de bilionários aumentou. A crise foi para todo mundo?
Se você leu aquela reportagem, só quem é dono de comércio. Banco, Comércio. como banco, assim, Comércio varejista. o cara que tinha 3 mercados lá no Maranhão, está entre os 10 mais ricos do Brasil. 3 mercados. Aí tem um que é dono do banco, um determinado banco, que se tornou mais rico. E assim, desses 10, e que eu vi aqui no Rio, são 4 da mesma família. Então assim, a crise veio. E tem uma frase, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então esses se aproveitaram agora e aumentaram o seu patrimônio. Então será que de fato a crise foi igual? A maior parcela da população sentiu. Mas E aí eu acho que eu vou trazer novamente para o nosso material, pegando o que você está falando aí. Por exemplo, quando o nosso tesouro está no relacionamento com Cristo, então nós, como Paulo, podemos ser libertos de buscar a vida nas coisas que possuímos e libertos para realmente viver em um mundo real caído e permanecer no ramo vivo que dá frutos para a eternidade. O contentamento piedoso, isto é, aquele que tem um relacionamento com Cristo, tá? Tem uma influência poderosa em nossa capacidade de adaptação. Isto é, o contentamento, Cristo nos dá a visão de como e onde buscarmos força, sabedoria para nos reinventarmos. E aí? Como é que isso funciona? É uma expressão na época de muito tempo, né? Inclusive o pessoal que vem da nossos irmãos da Assembleia de Deus fala muito isso. Olhar com os olhos da fé. Me dá a visão dos olhos da fé. Então essa questão de você olhar as situações com os olhos da fé, a gente começa a entender qual é o propósito de Deus na minha vida. E mesmo se você não entende, mesmo que você fique na situação que você não está entendendo nada, por quê? Não é questionar, é você entender que Deus, ele vai estar no controle sempre de todas as coisas. Então essa dependência cai na nossa vida todo o tempo, de você falar assim, meu Deus, como que eu preciso aprender mais de Ti? Como que eu preciso olhar com os Teus olhos? Crescer. Então a crise vem para nos dar uma visão de comunhão com Deus, de dependência total de Deus, porque realmente a gente vai olhar para a questão das pessoas que morreram, os nossos familiares, a situação de saúde, a situação que não vê perspectiva, e a gente começa a falar assim, Deus é Deus da providência. Será que nós não estamos no momento de investirmos na nossa flexibilidade, de uma adaptação voltada para se reinventar? Porque, por exemplo, nós sabemos que o mercado de trabalho no Brasil, para quem tem 50 anos para cima, acho que é uma outra crise que a gente precisa também ter cuidado. Essa crise de meia-idade, ela não é apenas questão de você vai morrer, mas também até muitas vezes é uma questão de uma batalha física, né? Porque muitas vezes você, carga d'água, acontece alguma coisa, você perde o emprego aos 50 anos de idade. Aí você não consegue mais se recolocar no mercado de trabalho, porque provavelmente esse ramo teu, essa profissão que você tinha, não tem mais vaga, não tem mais oportunidade para quem tem meia idade para cima. E aí? O que nós de meia idade precisamos fazer? Essa questão aí vai entrar até novamente, usando a mesma palavra, né? A questão estrutural. Várias profissões ao longo da história sumiram e vão sumir. E aí a pessoa tem que começar do zero. Imagine o que é você estar na sua zona de conforto e ter que começar tudo de novo, uma outra realidade. Essa pandemia, esse isolamento social, ele está fazendo um pouco isso com a gente, porque nós tínhamos nossa liberdade, nós tínhamos nosso direito de ir e vir normalmente. Hoje em algumas cidades você não pode entrar. Se você for com seu carro em determinada cidade, você não pode entrar, você está sendo barrado. Você está preso dentro da sua casa. Teve um momento que isso foi mais acentuado. E aí gera o que? Você vai ter que se reinventar no seu trabalho. Agora ficou mais popular o home office. Em toda a sua vida você vai ter que se reinventar, se reestruturar. Mas Marco, eu tenho já 50 anos de idade, sou experiente, vivi tudo e não posso me reembaixar, começar do zero. E aí?
mas aí o momento não vai dar aquele espaço. A economia não te dá espaço, você tem que se adaptar. Eles são o mundo. O capitalismo é cruel. Não, e tem essa questão do serviço, que você tem um serviço que acaba, e tem a questão da sua idade também. Porque você não consegue entrar no mercado de trabalho por causa da sua idade. Ninguém vai dar emprego para uma pessoa de meia idade. E aí tem um irmão dizendo aqui, a crise, o José Honório, é na crise que a tecnologia cresce. Ou seja, que coisa boa você aprender isso. Se a tecnologia cresce, então a gente também precisa crescer. Não só na questão espiritual, que é o principal da nossa vida, mas também você tem essa visão que o Marcos falou. Qual é a visão que você tem? Qual é o reinventar que você tem? Então você precisa acontecer isso. Porque, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, não é questão de você conseguir, é questão de você esperar confiantemente agindo. Será que aí, dentro disso assim, o Evangelho não tem uma riqueza muito maior do que nós imaginamos? Será que a crise que estamos vivendo financeira não é uma revelação da miséria espiritual que nós estamos? Porque, não sei se vocês já viveram essa crise. Eu, em 2013, nós vivemos uma falência terrível. Eu achava que nunca iria depender de igreja. Meu ministério seria pautado naquilo que eu já tinha plantado. E aí, eu vivi uma crise, assim, uma crise das piores da minha vida, assim, de você já estar casado, chefe de uma família, e você não ter R$1 para levar a sua esposa para tomar um açaí, entendeu? E aí, quando eu me lembro como fosse hoje, eu não tenho nada assim, mas eu não gosto de arroz, feijão e ovo, eu não gosto. Eu como, mas você fala assim, se puder não comer, eu não como. E me lembro, cara, que aquela tarde, eu estava comendo arroz, feijão e ovo, e aí veio aquele programa no canal 13, que é no canal de uma igreja tal, não vou citar aqui. E aí vem aqueles discursos. Eu, antes de conhecer a igreja tal, eu mendigava o pão, eu era alcoólatra, E aí, é engraçado que parecia câmera lenta, o garfo não entrava mais na minha boca, e eu olhando aquilo, eu falo, Caio, pastor, sabe, crente, eu estou vivendo essa crise. Por outro lado também, nessa quarentena, cresceram pessoas muito bem, sendo beneficiadas por expor o evangelho, do chamado evangelho da teologia. Por quê? Eles pautam o ensino deles a partir de que o evangelho, ele é rico por demais para fazer com que tirem a pessoa da pobreza. Para a gente encerrar, espero que a próxima live no final do mês possamos voltar novamente. E aí, que evangelho é esse que nós temos vivido, pregado? O verdadeiro evangelho nos limita à linha da pobreza? Será que o verdadeiro evangelho te prospera? E o que é prosperidade dentro desse evangelho? Lucas, sem brigar aí, tá, gente? Tá bom. Eu queria ler aqui, Lucas, você estava falando, eu estava lembrando, Lucas 11, a partir do versículo 33. 33 e 34. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe no lugar escondido, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que, ao entrar, vejam a luz. Aí vem o 34, que é isso que eu queria dizer. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. O que eu tenho a dizer com isso? A partir do momento que você experimenta, a partir do momento que você entra, a partir do momento que você se conecta com Deus, essas crises que nós temos passado, precisa passar também. Não no sentido de você resolver tudo, mas no sentido de você depender. Eu acho que o que falta em nós é a dependência de Deus. Isso é um exercício, não é uma coisa que você conseguiu, não é um patamar que você chega lá, opa, cheguei nesse estado. A crise que você passou, todos nós passamos. Tentativas, né? Isso, exatamente. Tipo assim, opa, peraí, eu tenho uma lâmpada, ela vai acender, está escondida, eu vou achar, eu vou procurar, porque essa lâmpada um dia acendeu,
a chama que brilhou vai brilhar de novo. E aí você começa a reacender nos seus negócios, na sua família, com a crise com seus filhos, com a crise financeira, com a crise da pandemia, com a perda de alguém. Porque, poxa, você perde alguém, cara, tu perde o chão. Não tem coisa, não, eu sou forte. Não tem fortaleza nenhuma, né, nesse sentido. E aí você começa a falar assim, eu preciso fazer reacender essa luz dentro de mim. Então, o que você falou, essa crise todos nós passamos. Não foi privilégio seu. E podemos passar de novo. Mas você lembrar assim, tem uma chama, tem uma chama que acende dentro do meu coração e arde no meu coração. E esse é o Evangelho. Por isso que eu falei, qual o seu compromisso, qual o seu propósito? É com a sociedade? É com as coisas que estão ao seu redor? Meu amigo, vai frustrar todo mundo. Agora, com Deus você não vai frustrar, não. Mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja passando por crise, mesmo que a situação não esteja bom para o teu lado, Deus não vai te decepcionar, com certeza. Para encerrar, pastor, é o coro daquele hino. Quero andar de valor em valor. Hoje, o meu maior problema hoje, para encerrar, eu como presidente da federação, eu estou tentando em casa, pedindo a Deus que abra uma luz para colocar paz no coração dos homens. Não contenda. Não contenda. Eu conversei até com o Marco, né? Lá em casa, a questão, não vou entrar em detalhes. Quando ele levantou, eu digo não, porque eu quero evitar a contenda. Eu quero trazer paz. Eu queria deixar esse finalzinho para todo homem no presbitério noroeste caxiense. Tenha paz na sua casa. Tenha paz no seu lar. E tenha paz com os homens que você lidera. Que através da paz vai tudo, nós vamos andar de valor em valor, até que um dia receba a coroa. Vamos encerrar assim então. 1 Timóteo 6:6. Pedir para Maria vai colocar aí. Acho que nos falta, na verdade, nos lançarmos, né? Engraçado, a gente briga, eu acho que, não vou falar que a nossa forma de batismo está errada, mas é como a gente briga com o batismo por aspersão e por imersão, né? A gente só imagina que aquele que mergulha, mas eu acho que falta muita gente mergulhar mais nas águas profundas do Evangelho. Olha que Paulo deixa bem claro para Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o... Acho que ninguém abriu a Bíblia ainda não, vamos lá. 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Forte. E aí, para o próximo encontro crente pode ter nome sujo no SPC? Isso é emblemático. Pode ser despejado, crente pode passar uma devolução de carro, uma devolução de cheque. Pastor, Nós pode passar a perna no outro. Só avisa quem tiver por nome sujo de SPC, pode assistir a live. Pode assistir também. Pode assistir. nós falamos até, seria bom até a gente aceitar sugestões aí, eu acho que a gente pode, que nós falamos sobre diversas situações da crise, mas a gente não chegou a falar nenhum resultado que o desemprego, a crise, a falta de dinheiro vai gerar, que é a depressão, né? Hoje em dia a gente está passando o mal do século, né? E também o que gera o desemprego e a própria depressão, de uma certa feita, é o pecado. É isso aí. Né? O pecado caído, né? Não estou falando o pecado de ontem, na hora do café, não. O pecado original em si. Né? Tem aqui só o José Honório, está dizendo o seguinte, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Os apóstolos tinham uma boa situação financeira? Eu acredito, né, que muitos deles abriram mão da sua boa vida, né, para ter uma correspondência. É porque é interessante, eu acho que onde eu volto para o mau evangelho dos dias de hoje. Para expressar que eu sou de Deus, eu preciso ser rico. Só que precisa entender que quando Jesus dá o último chamado, ele fala, olha,
pega aquele alforje lá e guarda. Se lembra? Na primeira dos 70 ele fala, olha, se abra de tudo, vá na fé só. Mas quando ele via depois da última anúncio, ele fala, agora vocês assumem a sandália, assumem o alforje de vocês. Eu acredito que toda a vida cristã voltada para o relacionamento com Deus, sabe? E tudo aquilo que o que Deus fizer, né? Estarmos gratos, nós vamos sobressair em toda circunstância. Então, eu acho que para encerrar agora esse momento, assim, nós precisamos compreender que a crise afeta o desavisado. A crise afeta o mal compreendido, aquele que mal compreendeu o Evangelho. Porque aquele que verdadeiramente está fincado sobre a rocha, mesmo que ele enriqueça, mesmo que ele empobreça, acho que ele continua sendo aquele mesmo homem, sabe? Então, assim, eu acho que o que nos falta hoje, aí eu vou fazer aqui um merchan, pode? A partir de domingo, nós vamos começar uma série, Conhecendo a Deus e Conhecendo a Nós Mesmos. A crise revela que nós não conhecemos nem a Deus, nem muito menos a nossa capacidade. Quer deixar algum aviso? Deixar aí um abraço? Fala do canal também, já faz o merchan aí do canal do YouTube também. Isso. Não, no final. Ei, aí o cara falou baixinho aqui, há bom pagador sem dinheiro. Não tem um bom pagador sem dinheiro. Com certeza. Não existe. Nós tivemos bastante pessoas que acessaram, 36 comentários, 79 visualizações. E Nosso relator aqui, nosso secretário. o Simval Souza, lá de acho que é Macaé não, deixa eu ver aqui. Simval é de Sul Fluminense. Barra Mansa. Sul Fluminense, Isso. Terra boa, cara. Volta Redonda. Forte Barra abraço, Mansa. Simval. Terra Deus te boa. abençoe. Ele escreveu aqui: podemos auxiliar nossos filhos até na área financeira, mas não podemos nem devemos bancar todos os sonhos deles. Isso aí, quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Minha filha outro dia falou assim, E as crianças também precisam ouvir, não. Isso aí. Minha filha, Hoje? pai, me dá um iPhone. Eu falei assim, gente, iPhone é mais de 4 mil reais. Então existe a cultura de, não, vou agradar. Não, ele precisa. Trabalho com criança, às vezes a gente Nós temos vê que dizer não. que a criança ela precisa do não. Mas isso aí é um próximo assunto, né? Aí isso já, senão Já vai pro Antes próximo. também. Isso. Algumas considerações finais, aviso para as suas sociedades. Que nem eu falei, né? Nós estamos agora, se Deus permitir, em off aqui com meu vice, meu secretário, meu outro secretário aqui, já conversei com ele antes, a ver se em novembro vamos fazer o aniversário presencial e live da Federação de Homens. Aí eu queria amadurecer a ideia e fazer junto também o aniversário de cada PH, que não foi feito, fazer uma grande festa para a honra e glória de Deus. Já tem data não, né? A diretoria... Novembro? A última Dia da sexta-feira... live, a gente está pensando em fazer no dia da live. Estamos em setembro, tem outubro, novembro, é isso? Então, dia 27 de novembro, agenda aí, tá? Quem estiver longe, compra lá o seu bolo com fubá, guaraná também. O bolo é presencial. Então, Reverendo Gabriel, eu quero dizer a você o seguinte, que a nossa federação, o Marco está até me lembrando aqui, ela tem esse propósito de fazer toda a última sexta-feira do mês, nós fazemos a nossa live. Então, mês que vem, em outubro, nós estamos fazendo na última sexta-feira do mês, então que você possa estar acompanhando conosco. Eu sei que é importante a gente estar compartilhando esse momento, no sentido de movimentar você, homem da nossa federação, você, homem do Estado, aí você fora do nosso Estado também, que você possa ter esse carinho de estar fazendo a obra do Senhor com carinho, porque esse é o propósito da federação, fazer para o Senhor. E a gente tem assim... falei com o Edivaldo, vamos movimentar. Marcelo, vamos, todo mundo começou a falar, então vamos movimentar. Você possa estar recebendo isso, então, nosso encontro já está marcado, o próximo, a última sexta-feira do mês, a gente vai estar fazendo essa live aí, transmitindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É importante a gente estar aqui, Reverendo Gabriel, vou até dizer para você que não é do presbitério, Reverendo Gabriel, ele é pastor desta igreja, a Igreja Presbiteriana do
Parque do Carmo, e também o nosso secretário presbiterial. O pessoal está perguntando aqui, quem é esse cara que está falando aí? Bonitão. É, isso aí. Então, Esse bonitão aqui sou por eu. isso que ele está coordenando tudo aqui, porque é homem que trabalha com homem também, irmão, pode deixar. Acaba macho, brabo demais. Gente, mais alguém, mais alguma coisa? Marquinhos, Alex? Não, né? Então vamos encerrar, vamos orar. Queremos agradecer a cada um de vocês que compartilhou, que nos ajudou, está presente. Nós estamos também presentes o nosso irmão Cosme ali, né? Nosso tesoureiro. Tem lanche lá em cima? Porque o povo está com fome aqui. Então tá bom. Então vamos orar. Teve algum pedido aí? Não, né, Mark? Então vamos orar então. Pai, sabemos das circunstâncias que muitas vezes nos afetam. O desemprego, a falência, perturba a nossa alma. Inquieta de uma tal forma, Senhor, que às vezes nos sentimos tão tragados, sufocados. Mas eu creio no Teu socorro e na Tua fidelidade. Eu creio no despertar do Teu Espírito, que em alguma área da minha vida, em algum momento, me permitir confiar em mim mesmo mais do que no Senhor. Pai, te peço, por um tempo de prosperidade sobre esses homens, por um tempo de renovo, Senhor, dos seus ministérios, um tempo, Senhor, de multiplicação em cada igreja, em cada sociedade, porque de fato nós homens, Senhor, queremos viver do suor do nosso rosto, mas também contente em tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Alegra a nossa alma, alegra, Senhor, o nosso espírito, nos faça jubilar por estar em Tua presença e estar contigo, Senhor. Não permita que sejamos alvo dos falsos mestres, das falsas teorias, das falsas definições, que nos roubam o privilégio de caminhar contigo, principalmente quando tudo vai muito bem. Permita, Senhor, que possamos sentir a vigilância do Teu Santo Espírito, a sabedoria da Tua palavra, na condução das nossas decisões, na condução, na tomada, Senhor, das forças que nós temos para recomeçar, readaptar, se reinventar. Espírito Santo de Deus, derrama um tempo de sabedoria, iluminação, para que aquele pai de família que esteja cabisbaixo, esteja deprimido, seja levantado pela força do Teu Santo Espírito, e que em nome de Jesus, essa confiança, essa alegria, esse contentamento, seja renovada, seja transformado todo esse choro, toda essa tristeza, toda essa frustração, numa espera tão agradável, naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor vai abrir, naquilo que o Senhor vai enviar. Então, Pai, por favor, as pessoas que estão aqui à minha volta, aqueles que estão nos ouvindo, eu te peço, alegra o nosso coração e a nossa alma, na certeza de que o Senhor está conosco e pelejará as nossas causas. E agora, Senhor, prospere nossas igrejas, para que essa igreja e tantas outras possam sustentar as viúvas, os órfãos e os necessitados de uma maneira tal que eles sintam que o Senhor tem cuidado deles, que eles sintam o Teu braço forte através das igrejas. Então, Senhor, amplia o entendimento dos homens, amplia o entendimento do conselho, do diácono, de cada pastor dessa igreja, porque nós não construímos igrejas bonitas, mas valorizamos igrejas, e a igreja é o Teu povo. Então, Pai, por favor, em todo o povo presbiteriano, prospera a nossa igreja, para que os nossos jamais falte e sinta-se faltoso, e muito menos abandonado. Aumenta a nossa visão a respeito da assistência social, mas aumenta a nossa capacidade para suprir mais e melhor o Teu povo. É a minha oração nesse dia, e aquilo que me preocupa a respeito de tudo aquilo que nós falamos, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo nos faça prosperar. Amém e amém. Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Amém. Obrigado, irmãos.